Olá, amigos. Eu vi um vídeo recente de Olavo de Carvalho, onde ele cobra de Bolsonaro, de forma dura, atitudes e ações que ele e nós não estamos vendo. Em nenhum momento o governo responde com os instrumentos legítimos que possui aos ataques infindáveis dos que querem nos destruir, a não ser, claro, através de batalhas infantis nas redes sociais. A própria Lei de Segurança Nacional, que pode e deve ser utilizada, é esquecida. E assim o Brasil padece. Bolsonaro quer cumprir uma Constituição que só existe para ele. Talvez por medo de ser acusado de fato de tudo que os canalhas, montados no rabo da administração pública, das universidades e mídia, disseram durante toda a campanha. Essa Constituição já foi destruída, dilacerada e reinterpretada ao bel prazer pela SSTF. O STF, a pedido do PDT, aliado e recebedor de dinheiro do Partido Comunista Chinês, que também comprou de governadores o desmonte do Brasil, acatou um pedido desse partido e retirou os poderes legais do presidente em administrar e coordenar a crise sanitária causada pelo vírus chinês, anulando o seu decreto e passando os poderes para os governadores e prefeitos, com a missão de quebrar o Brasil e vender em muito breve a terra arrasada para a China. O governo virou apenas o órgão que abastece com muito dinheiro esses entes corruptos, e haja festa para os que estavam em abstinência de produtos dos roubos. Parece que isso é irremediável. Ainda não tenho a certeza. Alguns prefeitos, com os poderes que o STF lhes deu, editou os próprios decretos, abrindo comércio e gerenciando a crise. Porém, alguns ministérios públicos estaduais obrigaram eles ao cumprimento dos decretos estaduais. O que Bolsonaro fez diante de tudo isso? Aceitou. O STF proibiu Bolsonaro de nomear ramagem para a diretoria da Polícia Federal, ato administrativo, legítimo e constitucional do presidente. O que Bolsonaro fez? Acatou. O STF ordenou que o governo entregasse as filmagens de uma reunião fechada de Estado. O que Bolsonaro fez? Entregou. O STF, de forma ilegal, inconstitucional e totalitária, mandou a Polícia Federal na casa de apoiadores do presidente às 6 horas da manhã confiscar computadores e celulares, como se fossem bandidos. O que Bolsonaro fez? Uma notinha no Twitter. Manifestantes, apoiadores, foram presos de forma arbitrária, ilegal e totalitária em São Paulo por criticarem o ministro Alexandre de Moraes. E o que Bolsonaro fez? Nova nota no Twitter. Cacete, quem de dentro do governo está aprisionando Bolsonaro? Que bosta de conselhos ele está ouvindo? E de quem? No mínimo, isso vem do AGU, do ministro da Justiça, o terrivelmente evangélico, e de alguns generalescos. Só falta agora lascarem Abraham Weintraub, um excelente ministro, e que entende da guerra cultural gramsciana em que estamos metidos há décadas. Tenho receio de que Bolsonaro também aceitará. O que está acontecendo com o presidente? Medo de quê? Da imprensa falar mal? Já mete o cacete 24 horas por dia. E até de corno já o chamou, sem que sofresse em processo algum por isso. A toda hora, Bolsonaro é chamado de nazista, fascista e nada acontece. Um ministro do STF esculhamba Bolsonaro nas redes sociais e nada. Rodrigo Maia esculhamba e nada. Alcolumbre esculhamba e nada. Estão rindo da impotência do presidente e de todos nós. É de lascar. Bolsonaro virou uma rainha que não governa. Eu não posso fazer nada a não ser protestar. E mesmo assim, correndo o risco de ser preso e apenas ler no dia seguinte um Twitter de Bolsonaro de repúdio. Não podemos estar nas ruas o tempo todo em apoio a um presidente que tem os mecanismos de luta. Porém, está estático. Haja presidente. Nós elegemos Bolsonaro e demos a ele os meios de ação.
nós não exercemos diretamente esses meios. Do início da pandemia e até abril, 600 mil empresas faliram e 10 milhões de brasileiros foram demitidos. São milhares de famílias em sofrimento. O que Bolsonaro faz? Espera. Esperar pelo quê, cacete? Eles vão tentar calar nossas vozes no próximo golpe ilegal do Congresso junto com o STF. E o Brasil, Bolsonaro e nós, estaremos lascados. Eu continuo apoiando 100% o presidente por ainda enxergar nele a única barreira entre mim e o comunismo. Porém, não me permito a ausência da crítica. Uma coisa está nítida. Ele não está sendo, nesse momento, e nem de longe, aquele em quem eu votei, pelo qual trabalhei, sendo chamado junto com o meu grupo de louco e ajudei a eleger. Ele está inerte, passivo, idiotamente ou talvez inocentemente passivo. Algo está acontecendo e não sei o que é. Talvez uma cambada de generais de merda, simpatizantes do socialismo ou muito positivistas, estão amarrando as mãos e embotando a mente de Bolsonaro e nos arrebentando com isso. O presidente precisa entender que honestidade, patriotismo e bons propósitos são essenciais, porém não é tudo. Sabem o que está prestes a acontecer, pessoal? Vão tentar caçar a chapa no TSE de forma ilegal para que os donos do poder retornem. Só que agora, raivosos e querendo sangue e vingança. E os generais irão fazer igual os generais franceses, que quando Hitler invadiu a França, olharam para o primeiro-ministro Paul Renault e disseram, com caras de bundas, nós perdemos. Eles vão dizer a Bolsonaro que foi constitucional e democrático e darão um pé na bunda de Bolsonaro. Nós, o povo, ainda somos a última barreira de resistência e o verdadeiro poder. Mas que merda de democracia estamos vivendo? Onde o presidente está enxergando tanta democracia? Os nossos movimentos de verde e amarelo antidemocráticos, os democráticos vândalos criminosos antifas e do Black Lives Matter tupiniquins? Bolsonaro, não abandone esse povo sofrido. E agora, depois da quebradeira, povo lascado, povo fragilizado, povo infeliz. Sérgio Moro foi bom, foi herói para muitos, nunca para mim, até deixar de ser. E o povão apoia o presidente, até deixar de apoiar. Aí, meus caros, Bolsonaro será jogado aos porcos e seguiremos todos juntos. Bradar, acabou, porra, não é o suficiente se estiver dissociado das ações. A guerra é contra párias assassinos, bestas sanguinárias, genocidas e imorais. Um dia o presidente prometeu atacar o socialismo e o comunismo e não se render caladinho a eles. E quando faz, oblitera toda uma nação. Jamais deve tentar negociar com os que querem matá-lo. E até já tentaram. Nunca deu certo na história. É preciso lembrar de Chamberlain, primeiro-ministro inglês, que antes da Segunda Guerra Mundial viajou para Berlim buscar com Hitler a promessa de que esse não provocaria uma outra guerra na Europa. Retornou sorridente e acenando com uma bosta de papel na mão. Pouco tempo depois, Hitler invadiu a Polônia. Tenho receio que para o nosso Brasil, talvez, já seja tarde demais. Acredito que Olavo tem razão e não foi por culpa do povo. Eu, Bolsonaro, não quero que meus filhos e netos perguntem no futuro por que deixei que o meu país fosse destruído e pervertido e não fiz nada. E lembro a todos que não existem virtudes na derrota, apenas escravidão. Uma escravidão que aponta já no início da rua. Que Deus nos ajude e ilumine o nosso presidente com sabedoria e discernimento para entender que agora, mais do que nunca, acabou, porra. Eu sou Marcelo Torreão, gravando dos Estados Unidos. Bom dia, boa tarde, boa noite.